Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como ter um bom relacionamento com Deus. E nós vamos abrir nossas Bíblias agora em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos e os observeis. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura de sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, que temos de sermos chamados teus filhos. Nós somos gratos pela tua bondade e pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos que vai ouvir esta mensagem e que ela possa, Senhor, fazer a diferença na sua vida, porque entendemos que a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então nós temos aqui nesse texto de Ezequiel uma profecia e que ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Então isto prova que a Bíblia ela é realmente a palavra de Deus. Todas as profecias feitas, elas serão cumpridas. As que não se cumpriram ainda, as que vão ser cumpridas, as que estão para se cumprir. Porque Deus é um Deus de promessa. E Deus, quando fala, Ele cumpre. Então nós entendemos que Deus, Ele sempre quis ter um bom relacionamento com os homens, certo? Então, se a gente for pegar a Bíblia e for estudar de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que Deus sempre quis ter esse bom relacionamento com os homens. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, com Moisés, até João, quando ele disse, vem e vê. Quando ele chamou lá na ilha de Pátimo para escrever o último livro, de Apocalipse. Então isso comprova que Deus ele sempre quis ter um bom relacionamento com os homens. O meu propósito nesta noite é mostrar que todo filho ele deve ter um bom relacionamento com o seu pai. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Eu pergunto a você nesta noite, você tem tido um bom relacionamento com Deus? Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto e quais os passos que nós devemos dar para ter um bom relacionamento com Deus. Não, qual é o primeiro passo que nós devemos dar para ter esse bom relacionamento com Deus? Primeira coisa é tirar um tempo para Deus. Um bom relacionamento exige tempo. Se você tem um bom casamento, é porque você tira tempo para ter um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu filho da mesma forma, com o seu amigo da mesma forma, com o seu patrão. Então, todos os bons relacionamentos é preciso se tirar um tempo. Então, se você quer ter um bom relacionamento com Deus, você precisa ter tempo. E não adianta dar desculpas, porque muitas vezes a gente dá desculpa. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Mas nós sabemos que Deus ele nos dá 24 horas todos os dias. E nós, para sermos fiéis diante de Deus, nós precisamos tirar, no mínimo, 2 horas e 24 minutos. Esse é o tempo que nós devemos tirar todo dia para manter um bom relacionamento com Deus. Então, o que devemos fazer para ter um bom relacionamento com Deus? Primeira coisa, nós temos a resposta lá em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Vou ler esse versículo para vocês, que diz assim, Romanos capítulo 12 e no versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse texto, nós entendemos o seguinte: para tirar um tempo para Deus, nós temos que renovar a nossa mente, ou seja, nós temos que reprogramar o nosso tempo. Nós temos que incluir Deus no nosso tempo. E é dessa forma que nós vamos ter um bom relacionamento com Deus. Porque lá em Provérbios 3:9 diz que devemos honrar a Deus com os bens que Ele nos dá. Então, realmente, o tempo é um bem maravilhoso, né? É um bem que é importante para as nossas vidas. Então, a Bíblia diz que nós devemos sempre dar a primícia para Deus. Então, você deve tirar para Deus o primeiro tempo, assim que você acordar. Você deve tirar um tempo para você ler a Bíblia, para você orar, para você conversar com Deus. E assim o seu relacionamento vai aumentar cada vez mais. Muita gente diz que está perdendo tempo, né? Mas a Bíblia diz o contrário. Quem não tem tempo para Deus é que vive perdendo tempo. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel era um homem que era bem sucedido na sua vida porque ele tirava tempo para Deus. A Bíblia diz lá no seu livro que ele orava 3 vezes por dia. Então Daniel ele sempre tinha um tempo a sós com Deus. E esse era o segredo de Daniel. Ele foi um homem vitorioso, um homem próspero diante de Deus, porque ele tinha tempo com Deus. Ele tinha um bom relacionamento com Deus. Então pergunto a você nesta noite: e você tem tido um bom relacionamento com Deus? Então esse é o primeiro passo que nós devemos dar para ter um bom relacionamento com Deus. Agora nós vamos ver qual é o segundo passo que devemos dar para manter esse relacionamento com Deus. O segundo passo que nós devemos dar é manter a comunhão com Deus, porque você não vai ter jamais um bom relacionamento se você não tiver uma boa comunhão com Deus, certo? A Bíblia diz que nós precisamos ser santo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Diz assim, 1 Pedro 1, 14 e 16 diz: Como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo, porque vós mesmos em todo vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então nós sabemos que para manter uma comunhão com Deus, nós precisamos ser santo, porque Deus é santo. E Deus, Ele nos escolheu exatamente para isso. Deus nos escolheu por meio de Jesus Cristo. E Ele nos tornou santo, justo, Ele nos redimiu. Lá em 1 Coríntios 1:30 vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Deus, quando olha para nós, Ele não vê mais nós, Ele vê Jesus. Então, por isso que nós devemos permanecer firmes com um procedimento diferente que nós vamos ver mais na frente, para manter esta comunhão com Deus. Lá em 2 Coríntios também, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós precisamos sim ter um procedimento diferente, como diz aí também no versículo 15, a parte B. Se nós não mudarmos os nossos procedimentos, não tem como a gente nos mostrar santo, né, diante desse mundo de pecado e diante de Deus. Então nós temos realmente que mostrar a nossa mudança de atitude, como fez Zaqueu. Então Zaqueu, quando ele se converteu, realmente ele mostrou uma atitude diferente. Então é o que nós também, como filhos de Deus, devemos ter um procedimento diferente. E é dessa forma que nós vamos desenvolver a nossa salvação, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz que a salvação nós recebemos uma vez só, mas nós sabemos que a santificação ela é progressiva. Então a salvação é um presente que Deus te dá de uma vez só. Mas para você ser santo, ser santificado em Cristo, ela é progressiva. Então você vai, a cada dia mais que vai passando, você vai ser mais parecido com Cristo. E a ponto de deixar que o fruto do Espírito Santo
apareça na sua vida. Então, qual é o fruto do Espírito Santo? É amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão e aí por diante. Então é dessa forma que nós devemos proceder neste mundo de hoje, se nós quisermos manter uma comunhão com Deus. E o que é que quebra a nossa comunhão com Deus? É exatamente o pecado. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, lá vai mostrar que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então o pecado ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Por isso que você precisa permanecer santo. Deus te separou para você ser santo. Vamos permanecer firmes, né, e viver nos padrões que a Bíblia ensina. E é desta forma que nós vamos manter a nossa comunhão com Deus. Nós temos um exemplo bíblico que era o exemplo de Enoque. Enoque era um homem que tem uma comunhão com Deus invejável, vamos dizer assim, porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Então eu pergunto a você nesta noite, você tem tido uma comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Então esse é o segundo passo que nós vemos. Vemos o primeiro, que é tirar um tempo para Deus, e o segundo passo é ter comunhão com Deus. Agora nós vamos ver o terceiro passo para ter um bom relacionamento com Deus. É alimentar-se de sua palavra. Porque não adianta a gente tirar um tempo para Deus, a gente manter a comunhão com Deus, mas a gente não se alimentar da palavra de Deus. Ou seja, por que é que nós temos que se alimentar da palavra de Deus? Porque nós temos que conhecer Deus melhor. Porque ninguém quer ter um bom relacionamento com quem não conhece, né? E você só vai conhecer Deus melhor através da leitura da sua palavra. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Pedro ele vai nos exortar dizendo o seguinte: desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, nós também devemos desejar o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos fazer ficar nutrido, forte, e vamos conhecer Deus melhor. Lá em Provérbios 3:1, nós temos um Provérbios aqui de Salomão, né, o homem mais sábio de todos os tempos. Salomão vai dizer para o seu filho: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, da mesma forma, é Deus dizendo para nós: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, guarde os meus preceitos. Coloque em prática o que a palavra de Deus te ensina. Então a palavra de Deus, nós sabemos que ela traz proteção, ela ilumina, ela dá direção e ela purifica. Tudo isso nós vemos lá no Salmo 119. Depois, se os irmãos quiserem, podem ler esse Salmo, que ele vai mostrar as maravilhas, né, que é a palavra de Deus e que Deus faz por cada um de nós. Mas nós entendemos que não adianta também só saber. Só saber não basta. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, eu gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia aí para ler comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós temos aqui que esse texto ele nos ensina o seguinte, que nós não devemos ser apenas um ouvinte, mas um operoso praticante.
Nós não devemos ser ouvinte negligente, mas nós devemos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos vários exemplos bíblicos. O próprio Jesus Cristo, vou citar aqui 2 exemplos. Ele estava com seus discípulos reunidos e ele lavou os pés dos discípulos e tudo. E ele disse que realmente ele era o mestre, né? E ele estava colocando em prática o que ele ensinava. E ele disse para os discípulos que não adianta eles só saber que tem que fazer, mas eles tinham que colocar em prática. E assim eles seriam bem-aventurados, e assim eles seriam abençoados por Deus. O outro exemplo que nós temos é o exemplo de quando Jesus estava conversando com os fariseus, e eles chegaram à conclusão que realmente as Escrituras falavam de Cristo. E Jesus Cristo vai dizer: olha, o problema de vocês não é esse. O problema de vocês sabem que as Escrituras testificam de mim, mas o problema de vocês é que vocês não colocam em prática na vida de vocês. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós sabemos que Deus é amor, que Jesus morreu por nós e que nós devemos fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. A gente fica sem querer fazer. Então nós temos que saber e colocar em prática em nossas vidas. Só mais um exemplo para vocês entenderem ainda melhor. Quando você está doente de dor de cabeça, e uma pessoa diz: olha, o Dorflex ele é bom para dor de cabeça, mas você só saber que é bom e não tomar, ele não vai fazer efeito na sua vida. É como a palavra de Deus. Você não adianta só saber, mas você tem que colocar em prática em sua vida. Não adianta saber que a palavra de Deus ela purifica, que ela é proteção e que ela te ilumina. Você só saber não adianta. Então ela só vai fazer efeito na sua vida se você realmente colocá-la em prática. Então é dessa forma que nós devemos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, e nós vamos ser abençoados por Deus. Eu pergunto a você nesta noite: você tem colocado em prática a palavra de Deus na sua vida? Então, se você não tem, então nunca é tarde para começar a colocar em prática. E ela vai fazer efeito e vai te abençoar de todas as formas. Então, nós vamos terminar hoje dizendo que para ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos incluir Deus no tempo que Ele nos dá. Manter comunhão com Ele e colocar em prática os seus ensinamentos na nossa vida. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos e espero que cada um de vocês coloque realmente em prática esses pontos e certamente você terá um bom relacionamento com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Amém.